Muito bem, Gênesis capítulo 2, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do... Podem sentar. Muito bem, queridos, estamos numa escola, hein? Estamos numa escola bíblica para logo do início. Ah, manda baixar no outro canto, gente, sai fora. Ela adora, então, deixa ela cultuar o capeta em outro lugar, ué. Aqui a gente cultua Jesus. Qualquer engraçadinho que entrar vai ter dor de cabeça aí, vai ter problema. Escola Bíblica Dominical, domingo, primeiro dia da semana. E nós queremos falar, logo após essa leitura, de Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, que fala sobre mordomo. Aliás, é uma doutrina bíblica e teológica sobre a mordomia cristã, mas eu quero focar na pessoa do administrador. E isso é um resumo que nós queremos fazer. Iniciando aqui, eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanham, que têm a paciência de nos escutar, ainda que não sejamos cultos, que não sejamos tão polidos na nossa prédica, mas que têm nos acompanhado. Nós temos um número praticamente fixo de pessoas, abaixo das 200, que sempre estão fixos. E tem aqueles que ficam por um tempo assistindo, mas que nos acompanham em parte do que nós fazemos. Quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, por aquelas que voltaram ao aprisco, voltaram para o Senhor, e orar, e estamos orando por aqueles que estão lutando para firmar seus pés no templo, no santuário, na casa de Deus. A leitura que nós fizemos de Gênesis 1, 27 e 30, Deus cria o homem, o coloca na terra, e lhe dá ordem para o casal administrar sobre tudo que está nessa terra, os peixes, os animais, as aves. Ou seja, o homem, é verdade, não é dono de nada, nós não somos donos, mas nós somos mordomos. Salmo 115, a seguir nós estaremos lendo para provar isso. Muito bem, item de número 1. Irmã Maria, a paz, glória a Deus. Item de número 1. A mordomia humana exemplificada. Item de número 1. A mordomia exemplificada. Quero ler com vocês Mateus, capítulo 21. Deixa eu ver o versículo. Versículo 33 ao 40. Que diz assim, Mateus 21, 33. A mordomia exemplificada. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores,
apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outros e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E, por último, enviou seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e apropriemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Aqui nós temos a mordomia humana exemplificada. Deus, no Salmo 24, versículo 1, diz que Ele é o Senhor da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono. E nessa parábola, Ele diz que Ele é o dono, mas colocou o homem como administrador, corroborando com Gênesis 1, 26 e 27. E aí nós respondemos a pergunta de muitos que, na sua ignorância, dizem: por que Deus permite tanta injustiça? Por que Deus permite o mal? Por que Deus não defende? Por isso alguns ateus usam esse argumento. Que tipo de Deus é esse que deixa a maldade acontecer, crianças morrerem, serem abusadas, pessoas injustiçadas, e Deus não faz nada? É incrível. Mas os ateus, alguns ateus, pelo fato de não terem conhecimento de causa e não conhecerem Deus, isso é um problema teológico, eles usam essa base falsa para dizer que Deus não vale, que é um tipo de ser que não se importa conosco, portanto eles dizem não crer nesse tipo de Deus. Na verdade, não é que eles não creem, eles estão rejeitando o Deus que eles imaginaram, o Deus que eles criaram, não o Deus verdadeiro. E nesse texto a gente vê que a responsabilidade é do homem. Isso contraria a ideia fatalista do homem ser programado, como algumas teologias ensinam. Os animais vão repetir segundo a sua espécie, mas o homem faz escolhas. O homem tem razão, ele age por razão, não só por instinto. Seu instinto está subordinado à sua razão. Item de número 2. Deus deu a administração da terra nas mãos dos homens. Item de número 2. Deus deu a administração da terra na mão dos homens. Olha o que está escrito no Salmo 115. Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Esse dar aos filhos dos homens, irmãos, é a administração. Tem a ver com a administração, a responsabilidade do homem. Alguns cristãos vão viver uma vida paupérrima no que tange ao relacionamento com Deus, porque, principalmente para os fanáticos, você ora, jejua, e com isso você, não é o verbo que eles vão usar, mas é como se estivesse usando. Eles entendem que jejuando e orando obrigam Deus a fazer o que eles querem. Então, quando eles pedem alguma coisa a Deus, jejuando e orando, que não é errado, irmãos, é correto jejuar e orar. Mas para alguns desinformados, quando você jejua muito e ora muito, Deus é obrigado a fazer, como eu já ouvi televisivos, evangelistas televisivos, dizerem que se nós crermos, Deus é obrigado a fazer. Uma ignorância sem tamanho. Já pensou? Deus te deu ferramentas para você manipulá-lo. Se você jejuar muito e orar, Deus faz o que você quer. Então imagine que bagunça não seria, que loucura não seria. Saindo um bocadinho aqui do contexto,
Há alguns anos atrás, numa igreja que eu congregava, em Volta Redonda, tinha uma campanha, né? Fazia aquelas campanhas para ter vitória no emprego, vida financeira e por aí vai, libertação. E tem aquela caixinha de pedido de oração, que a gente pega a caixinha, levanta para cima e ora pedindo a Deus que ouça a oração daquelas pessoas. E eu, de curioso, acho que era para queimar, né? Que depois de um certo tempo eles pegam aqueles papéis e queimam. Eu não faço isso, mas eles faziam. E eu fui abrir aquela caixa e fui olhar pedido por pedido. E lá tinha uma mulher estranha, que ela frequentava a reunião só por causa da campanha. Irmãos, ela estava orando para... Ah, meu Deus. Orando para Deus tirar o marido de uma certa mulher, para que ele ficasse com ela. E ela estava fazendo campanha, porque ela queria o marido da outra. Você já pensou, irmãos? Quer dizer, é uma feitiçaria gospel. Qual é o nosso erro, irmão? Pegar a caixa e apresentar, Senhor, ouça. Peraí, mas a gente não sabe o que tem lá dentro. O que foi que a pessoa pediu? Imagina se a pessoa pediu assim, Deus, amaldiçoa essa igreja, bota fogo nela, derruba o pastor. Aí você está lá, Senhor, ouça a oração dessa pessoa. Está entendendo, irmão? Tem esse negócio muito estranho. Nunca mais eu quis saber disso. Não, se alguém botar um pedido, eu vou olhar primeiro. Vou dar um exemplo aqui. Lógico. Teve uma irmã, duas, a mãe e a filha, vieram conversar comigo. Queriam que eu orasse, porque o cunhado dela estava morando, quer dizer, a irmã dela com o cunhado estavam morando na casa da mãe. E estavam prejudicando a mãe, subentendia-se que eles queriam, provavelmente, de repente, tirar, segundo palavras dela, a mãe da casa e ficar com a casa. Claro que isso é errado. O casal não é evangélico, ela era. Irmãos, o ódio no rosto dessa mulher era tamanho, coisa estranha. Ódio do cunhado e da irmã. Ela disse que o cunhado queria tomar a casa, não sei se era verdade. E a mãe estava assim, ó, tremendo, de medo do genro. E pediu a mim para orar, para que Deus resolvesse. O ódio que ela tinha do cunhado era coisa espantosa. Então, eu falei para ela, olha, a única arma que você tem contra o teu cunhado precisa ser o amor. Como que você vai orar a Deus para Deus fazer algo, sendo que você está com ódio? Porque você quer uma vingança. Não é para Deus que você está orando. Você quer que eu ajude você a se vingar do teu cunhado. Como é que eu vou orar se você está com ódio dele? A Bíblia manda amar os inimigos, orar por eles. Você tem que resolver isso de uma forma legal. Mas não dá para eu orar com você querendo se vingar. Então eu não vou orar, minha filha, nesse sentido. E outra, você está com ódio. Ela, claro que eu estou com ódio pelo que ele fez. Eu falei, minha filha, quando você odeia outra pessoa, você quebra a aliança. Você sai do rumo, você ora da maneira errada. Como é que Deus vai agir? Ele não usa esse meio. Deus usa o amor. O amor não significa que você concorda com o erro, porque o amor é balanceado pela justiça. Você vai usar meios diferentes para resolver a situação, mas não o ódio. E aí eu falei, e para sua mãe, eu também não vou orar. Porque a sua mãe está aqui pedindo para orar, para livrá-la do genro, e ela está tremendo. Sabe o que isso significa? O Deus que ela crê não é suficiente. Como é que eu vou fazer o pedido? Cadê a confiança? Eu preciso que ela confie. Ela está com medo do genro. Ela pode ter um pouco de receio, normal. O que ela não pode é estar apavorada por causa do genro, porque ela não crê que Deus é maior, superior. Como é que ela está alimentando esse medo? Ela estava tremendo assim. Então eu ganhei o nome do pastor que não ora para as pessoas. Só que vocês estão querendo que eu ore por uma coisa que Deus não vai agir. Eu tenho que orar da maneira correta. E outra, aprenda que para você orar existe uma lei, uma legalidade.
Eu disse aqui que tinha os moleques que estavam com filme pornô na maior altura do lado do vizinho, parede com parede. 2 dias. No primeiro dia que eu dobrei o joelho, eu estava com muita raiva. Aí quando eu dobrei o joelho, eu falei: Jesus, primeiro o Senhor tira a raiva do meu coração, porque senão o Senhor não vai ouvir. Esses meninos podiam ser meus filhos, então, por favor, eu tenho que mudar meu coração. Aí eu orei por mim primeiro. Falei, respirei fundo, falei: agora eu vou orar. Senhor, trabalha no coração deles. Tem misericórdia, não tem conhecimento. Repreende os demônios que estão inspirando eles. E eu orei com amor, não orei com ódio não. E aí, irmãos, uma semana depois a família toda mudou de lá. Mas os demônios foram, eles foram juntos. Eu não orei para eles saírem. Eu orei para Deus trabalhar na vida deles. Agora, se eles saíram, não era problema meu. Eu não estava com ódio deles. A irmã Isabel falou assim: vou pedir para o pastor orar para a tua viagem dar certo, eu vou escrever e colocar na caixinha. Então, irmãos, quando você for orar, tá com raiva, que a gente fica zangado, não é errado você ficar zangado, não é errado você, né, discordar, não é errado. Agora, primeiro a gente tem que orar, eu estou com raiva, mas não dá para eu orar com raiva, então eu tenho que orar primeiro por mim. Passou a raiva, Senhor, né? Sei. Hein? Então, irmãos, Deus deu a administração da terra nas mãos dos homens. Por isso, a responsabilidade, irmãos, é sempre do homem. Tá? Responsabilidade do homem. Aprenda que você é administrador dos bens que estão nas suas mãos. Seja tudo: corpo, alma, espírito, casa, filhos, tudo que estiver, sua casa, carro, tudo está na sua administração. E mais adiante a gente vai ver essa parceria divina conosco. Item de número 3. A falha administrativa do homem e suas consequências. Gênesis 3 e Romanos 3, 23. Vamos lá. Isso aqui é um resumo, tá, irmãos? A falha administrativa do homem. Deus coloca o homem no jardim. Quem é o dono? Deus. Quem é o dono do paraíso? Deus. Quem é o dono do céu? Deus. Coloca o homem para administrar. A quem o homem é subordinado? É uma lei. Ele é subordinado a Deus, certo? Porém, o homem se submete a um impostor. Ele ouve a voz de um impostor e obedece, desleal, rebelde. Por isso que pecado é rebelião contra Deus. Exatamente, rebelião. O Lúcifer se rebelou contra Deus e foi na administração, porque a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio corrompeu-se o seu coração. Depois ele passa a adorar a si mesmo para querer receber o reconhecimento de que ele é muito belo. Ou seja, corrompeu-se também por causa da sua formosura. Adão e Eva querem tomar posse do que não é deles. Quando eles comem a árvore da ciência do bem e do mal, a ideia é ser igual a Deus. Em outras palavras, se tornar donos e não permanecer como mordomos. Agora, amado, entenda uma coisa: eu diria que o maior sofrimento do ser humano reside aí, dele querer ser dono, sendo que ele é mordomo. O homem é o usurpador de bens que não lhe pertencem e ele fica infeliz. Por exemplo, ele quer ser dono do seu filho, dos seus filhos, age como se fosse dono, quer ser dono, alguns, do destino dos filhos. Eu quero que você seja médico, mas ele nunca perguntou o que o filho quer ser. É porque ele quer, ele não foi, às vezes, ou ele foi, e ele quer transferir isso para o filho. Algumas mães criam as filhas e eu vou dar a elas o que eu não tive, sem se preocupar
com o que a filha pensa. Deixar a filha crescer para ela escolher. Aí vem a frustração. No futuro, aquela filha ou aquele filho não segue o que a mãe projetou ou o pai projetou para ele ou para ela. Resultado? Sofrimento. E vai se sentir injustiçada. Eu dei tudo para essa pessoa. Eu fiz tudo por ela. Eu investi nela. Falei, não, você investiu em você. Isso é egoísmo. Você é um parasita. Porque o parasita, ele planta no outro para colher o que ele plantou no outro. O outro não tem direito de escolha. Nos relacionamentos abusivos, o que o parasita faz? Ele não deixa você se cansar, ele dá tudo que você precisa, lembrando que ele vai afastar as pessoas que ele acha que são problema para você. Essa amizade não é boa, aquele lá não é bom, tira todo mundo de perto, confia em mim. Mas ele não está sendo bom, ele está comprando um hospedeiro, ou uma hospedeira. Então, tudo o que aquela pessoa fizer dali para frente, deve respeito a ele ou a ela. Quando lá na frente essa pessoa decide sair fora, o parasita fica indignado. É característica do parasita que quando ele perde o controle do hospedeiro, ele difame. Ele coloca todo o mal em cima daquela pessoa não presta, aquela pessoa isso, aquela pessoa fez isso, me prejudicou, porque ele nunca sai sem estragar o hospedeiro. Ele cria uma situação para que o hospedeiro seja destruído. Por que isso? Porque ele não aceita um não. Então, no namoro, principalmente no namoro, cuidado com os relacionamentos tóxicos com o parasita. O parasita quer saber o que você pensa, o que você sente, com quem você está, as amizades, qual local que você está. Não se trata de proteção de você, proteção de si mesmo. O próprio Deus, no caso Jesus, em forma humana, ele orou dizendo: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, para que os livre do mal. Diz o texto que o Espírito Santo tem ciúme quando ele trata de nós, mas não é ciúme doentio, é zelo. Agora, você já viu o Espírito Santo quando o cara está indo para um motel, ele chegar falando: vai não, você não vai pecar não, deixa eu tirar isso da sua mente, vem cá, vai fazer o que eu quero. Você já viu? Ele não faz isso. Já viu quando o cara vai lá encher o pote, ou ele vai lá na biqueira? Já viu? Deus chega no caminho: não, você não vai não, vai para a igreja. Você já viu? Ele obrigou alguém? Ele obriga? Não, você vai ter que me aceitar. Vai sim, vem cá, pega pelo cabelo, vai aqui, joelha aí, me aceita como Salvador. Você já viu? Não, porque isso não acontece. Ele respeita a sua decisão. Respeitar a sua decisão não quer dizer que ele concorde, não. Ele está te dando direito de escolha. Se você se destruir por causa disso, a culpa é só sua, porque ele te deu o direito de escolher. Só escolhe, por isso que a Bíblia diz: escolhe a quem você deva servir. Então, quando você faz uma escolha errada e se dá mal, o problema é só seu. Deus não concorda com relacionamento abusivo ou de pessoas tóxicas que têm a síndrome do parasita, onde ele investe tudo em você. Tem uns que não deixam nem sair de casa. Eu conheci marido que não deixava nem os familiares vir visitar a esposa. Também dava de tudo que ela queria, igual passarinho na gaiola. Não assiste aí, já o cara tá vendo televisão, mudado, não assiste isso não, isso aqui é melhor para você. Corta, mulher que manda o marido, ou manda o marido que manda a mulher, rede social, fica só com o zap, fica só com aquilo ali. Não, isso aí você apaga, isso aí você tira. Peraí, você perguntou para a pessoa se a pessoa concorda? Não, você está protegendo a pessoa ou você mesmo? Não, você está protegendo você, porque você é um parasita. É o relacionamento abusivo. Você não dá direito a outra pessoa de fazer escolha. Se Deus me dá direito de fazer escolha, por que a outra pessoa não te dá? Porque você está lidando com uma pessoa desequilibrada. Bater de frente com essa pessoa, você vai se transformar num demônio para aquela pessoa, que na cabeça daquela pessoa você é demônio. Por quê? Eu estou querendo o bem dele. Mentira, você quer o seu bem, o que você acha que é bom para você. Mas você não está diante de um ser humano, você está diante de um hospedeiro, onde você deposita todas as suas ansiedades e onde você planta o que você quer receber. Se essa pessoa não fizer o que você quer, você vai ser inimigo dela, vai prejudicá-la.
conheci um homem, um banana. Banana não, que banana é uma fruta boa, mas sei lá o que é, que se dizer para ele. A mulher falava, vai buscar pão para mim. Ele levantava na mesma hora buscar. Fulaninho, aí ele chegava, ela, pega o meu sapato. Aqui, vai na casa da fulana, faz isso assim, assim, assim. Aí eu queria ir para o lugar X, ele fazia tudo que eu quero. Ele faz tudo que eu mando. Você não casou com um homem, caramba. Você casou com um robô. Cadê a individualidade do cara? Não existe. Ele não tem direito de escolha. Por quê? Porque ele faz tudo. E a mulher é tóxica. Faz tudo que a mulher pede. Hoje, coitado, está doente. Os dois. Espera aí, mano. Ser bom é falar sim o tempo todo? Então Deus é mau. Porque Deus fala não. E não é uma vez só, não. Ser bom é o tempo todo. Sim. Não, amado. Nós somos tratados pelos nãos e sims. Então, a falha administrativa de Adão e Eva, dando lugar às narrativas de um impostor, trouxe o que hoje nós estamos enfrentando. Só um momentinho. Gênesis 3, a serpente engana Eva, e a Bíblia diz que, consequentemente, todos pecaram. Por quê? O nosso pai, segundo a carne, pecou. E por que Deus não sumiu com o homem e botou lá um santo, um que não caiu? Não, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com robô. Deus trabalha com seres humanos que fazem escolhas, e Deus deu a administração na mão do homem e não tirou. Só a responsabilidade é sua. O que você fizer, a responsabilidade é sua. Agora eu vou pedir contas, como nós lemos no início. Deus vai pedir contas de tudo que o homem faz. Fala. Só que descontração, né? O Ben, quando ele entrou aí, ele falou que se Adão no caso não, se Eva, né, fosse japonesa, ela tinha comido a cobra. Aí não tinha, né? A gente não estava como está hoje, né? Item de número 4. Deus não tomou a mordomia do homem. Deus não tomou a mordomia do homem, mas lhe providenciou auxílio. Deus não tomou a mordomia da mão do homem. Você não... Acabou. Agora é comigo. Eu que vou mandar em tudo. Não, ele não fez isso não. Ele deixou o homem administrando, mas providenciou um meio do homem ter condição de obedecer e de fazer a sua vontade. A obra da redenção. E eu não vejo algo mais maravilhoso, irmão, do que a obra de Cristo na cruz, para auxiliar o homem, com um sacrifício vicário. O homem digno de ser destruído, digno de ser punido, digno de ser jogado no lago de fogo de uma vez por todas. Eu não sei se a Edneia viu o vídeo, não sei se eu botei no grupo, acho que eu botei. Um irmão falando a mesma coisa que eu já falei aqui. Por que o diabo e os demônios não têm perdão? Você viu? Porque o que eles fizeram foi no espírito e na eternidade. Não tem volta. Fizeram, fez eternamente, acabou. Nós pecamos no tempo. Nós temos uma chance. E aí, agora, por que Deus não deixou o homem comer da árvore da vida? Porque se ele comesse, aí ele seria eterno no pecado, não tinha mais jeito para o homem. Aí Deus não deixou. Para o bem do homem, Deus falou não. Protegeu. E alguns ainda, deixa eu responder antes de continuar, alguns vão perguntar, mas para que Deus botou essa árvore lá? Para que Deus botou um tropeço, entre aspas, botou uma árvore lá que o homem não podia comer? É simples, irmãos. Como é que você pode ser livre se você não puder sair de onde você está? Você só é livre porque pode fazer uma escolha contrária, querido, senão não é liberdade. Se Deus só colocasse a árvore da vida, você era obrigado a comer a árvore da vida. Tem outra coisa para você fazer? Não. Mas quando Deus coloca a árvore da ciência do bem e do mal, agora você é livre. Você fala assim, olha, você pode me servir ou não. Isso é liberdade. Liberdade é poder escolher.
Qual é o problema do que eu estava falando anteriormente do parasita? Você não pode escolher. É o que ele escolhe. Eu acho que a rede social que você deve seguir é aquela ali. Porque é bom. Eu já estive lá olhando. Mas você perguntou para mim o que eu penso sobre isso? Por quê? Já vi que você vai escolher o pior, né? Porque você está diante de um tirano. Você não está diante de um ser que te dá liberdade. Deus conhece minhas intenções, mas Ele me deixa escolher. Eu preciso escolher. Eu preciso saber o que é o bem e o mal e dizer, eu quero o bem, eu sou livre. Ah, você não fuma porque é crente. Ah, você não enche o pote de bebida alcoólica ou usa outro tipo de coisa porque você é crente. Ah, não posso não, minha religião não permite. Não, só um momentinho. Somos livres. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu posso escolher. Eu sirvo a Cristo porque eu quero, não é porque me obrigaram. Alguém está me vendo algemado e com uma corrente nos pés? Irmão Genésio e irmã Maria vieram para o culto por quê? O anjo foi lá com uma arma lá e disse, ó, para o culto, agora, anda, corre. Foi? Não, vieram porque quiseram. Livre, são livres. Ednete chega aqui doente, sexta-feira, tá? Teve um dia que ela estava parecendo um olho de peixe morto, tá? Rouca. Veio, alguém obrigou? Não. Porque nós somos livres. Então, liberdade não quer dizer que você não pode escolher o mal. Liberdade é exatamente você poder escolher o bem e o mal, e você escolhe o bem. Eu posso escolher o mundo, prefiro Jesus. Isso é escolha, é liberdade. Agora, veja bem o que você escolhe, porque as consequências vêm. Fala. Por exemplo, eu não preciso ser fumante para saber depois que a minha decisão foi errada ou não. Ah, eu vim fumar para saber se é bom ou não. O homem não precisou comer primeiro da árvore da ciência do bem e do mal para saber o que é o mal. Ah, mas como saber que ele era mal? Ué, a palavra de Deus é suficiente. Então, se você comer certamente, Morrerás. aquilo era suficiente. Ou a palavra de Deus é o suficiente, ou eu vou pagar para ver. Entendeu? Então o homem tinha que ter confiança no que Deus falou. Deus não foi ele que criou? Deus não criou o homem? Então cadê a confiança? Não, ele confiou no estranho e desconfiou daquele que ele conhecia. Hoje eu achei interessante, eu só compartilhar com vocês uma coisa que eu falo aqui de vez em quando. Eu vi um senhor, eu não vi o nome, não gravei o nome, um americano, e ele estava falando que Deus usa uma linguagem, a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica, né, quando diz que Deus passeava pelo jardim. Ou seja, passear pelo jardim, andar como ser humano, é coisa de homem. Mas esse termo é antropomórfico, certo? Ou seja, um termo humano para se dirigir a Deus. Linguagem antropomórfica quer dizer mão de Deus, os pés de Deus, coração de Deus, Deus é o riso de Deus, a cabeça de Deus. Na verdade é um termo humano para explicar algo divino. Uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem que transforma Deus numa linguagem humana, para a gente entender, para ser acessível. Então, olha como é que Deus é bom. Deus não tomou a mordomia do homem, o homem cai e ele assume forma humana e recebe sobre si toda a responsabilidade para que o homem tenha a condição de cumprir sua mordomia, irmãos. Bondade de Deus. E mais, Jesus ele é assunto aos céus e a pessoa do Espírito Santo fica na terra para auxiliar o homem. Outra linguagem antropomórfica. Ou seja, o homem não tem desculpa de dizer, eu estou abandonado. Você não está abandonado não. O Senhor está conosco, como diz o Salmo 46. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora interessante, item 5. O princípio da ação divina. Filipenses 2, 12 ao 16. O princípio da ação divina. Filipenses 2,
versículos 2:12, né? Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, verbo operar, administrar a vossa salvação com temor e tremor. E diz, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O termo usado aqui para operar a salvação, irmão, tem a ver com o grego energon, energizar, capacitar, dar a você condição de fazer. Nesse texto, irmãos, o que foi? Sim. Nesse texto, irmãos, Deus está dizendo o seguinte, eu até coloquei aqui uma nota. É como se Deus chamasse alguém para cuidar de sua casa e lhe mostrasse as ferramentas, o que fazer, as vitaminas e alimentos para o condicionar ao serviço, porém, a pessoa tem que fazer o que precisa ser feito. Realmente, irmãos, eu só posso fazer se Deus me der condição. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é verdade. Mas isso é o energon, é o energizar, é o me dar condição. Eu preciso das ferramentas, estão aqui à minha volta, Deus colocou à minha disposição. Eu preciso de graça para fazer a vontade dele. Graça não é obrigar você a fazer vontade. Graça é dar a você um direito que você não tinha, mas ele te deu uma lei, onde você pode escolher. Contrário do que falam os fatalistas, que a graça, eles dizem que a graça ela é irresistível. Está escrito que a graça é irresistível? Irresistível. Está escrito que a graça é irresistível? A graça é irresistível? Isso é uma heresia, vocês estão inventando, botando palavra onde não tem. Irmãos, a graça jamais foi irresistível, porque está escrito, vós sempre resistiu o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, Estevão fala isso. Mas a graça é menor por causa disso? Não, senhores. A graça tem a ver com energon, no grego, ou seja, capacidade. Deus está dizendo assim, Senhor, eu quero ir para São Paulo, mas eu não tenho dinheiro. Deus fala, está aqui o carro, gasolina, a chave está aqui, vai. Agora aí é problema meu. Dar condição é problema de Deus. Deus me deu a condição, se eu vou querer ou não é outra coisa. Eu não posso, olha só como é que o fatalismo cai por terra. A graça é irresistível. Irmãos, eu vou citar um pensamento que eu já escrevi outrora e vou repetir aqui. Se a graça é irresistível para você ser salvo, por que ela não é irresistível para te livrar de ser depravado? Responde. Uma graça que é capaz de me salvar, mas não posso me santificar, não é graça. É qualquer outra coisa, mas não é graça. Não tem nada a ver com o Evangelho. Graça é uma lei espiritual, é uma capacitação que Deus dá, um direito que Deus dá de você ser fiel, de você jejuar, de você se santificar, de você orar, de você buscar a Deus. Agora, se você vai usar essa lei ou não, aí é problema seu. Alguém aqui quer falar, eu queria passear a semana inteira, né? Sem pagar passagem. Aí eu tenho um cartão ilimitado. Eu te dou o cartão, pode passear. Mas passear, entrar nos ônibus e ficar passeando é contigo. Mas o cartão eu já te dei.
A graça de Deus está escrito em Tito 2,11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, trazendo, aqui ó, salvação está aqui, e agora? Escolhei hoje a quem vai servir. A graça te dá a condição de escolher. Pode parar com essa palhaçada de graça irresistível, ou de hipergraça, que te dá direito de pecar. Paulo diz, pecaremos para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Paulo descarta essa ideia fatalista. Então, pode observar-me que toda seita, o cara vem, por exemplo, os sabatistas, o negócio deles é sábado. Condena todo mundo com o cavalo de batalha deles. Agora você vê um calvinista doente, porque tem calvinistas que são, mas tem muitos que são doentes, já chega falando, graça irresistível, eu sou eleito. É um mantra, o mantra dos desmiolados, porque isso é um mantra. E a gente se irrita porque é uma heresia. Essa coisa evolui, amado, até o ponto de dizer que Deus é o criador do mal. Isso é heresia. Por isso que nós não toleramos obreiros nossos que defendam essa maldita ideia. Se não gostou, o que eu posso fazer? Vocês têm direito de escolher defender a heresia. Eu tenho o direito de dizer não. E se eu estou certo ou errado, é um problema só meu. Mas eu vou defender o que a Escritura diz. Se você acha que eu estou soando como arrogante, não, só se eu estivesse dizendo que a minha ideia é top. Não, estou dizendo que a Bíblia diz que é. O céu pertence a Deus. Então, para entrar no céu é da maneira que Ele estabeleceu. Ou seja, Ele estabeleceu o que? Cristo. Ele estabeleceu Cristo. Entendeu? As pessoas querem entrar no céu de acordo com os seus modos. Né? Que na maioria, irmãos, olha só, está vendo um comentário aqui dos irmãos. Há um comentário aqui dos irmãos, já que é uma escola. Algumas pessoas que entram na live ou entram em debate conosco, elas vêm defendendo usando uma base falsa. É justificável o que elas estão falando, mas você tem que olhar a base. Eles criam uma base, um Deus, por exemplo, que só fala assim, um Deus que não condena pecado, um Deus que não pune os rebeldes, mas isso é você que pensa. Já viu aquela fala? Deus é amor. Um purgatório que cancela o poder do sangue de Jesus, e que nem é doutrina católica, ela é budista. Eles têm direito de pensar o que eles querem, e eu tenho direito de responder o que a Bíblia diz. O Vaticano agora, na gestão desse Papa atual, diz que redenção só em Jesus. Que Maria não é redentiva ou redentora, é Jesus. Claro, todo mundo sabe que sim. Há um só mediador, não existe um mediador mais uma medianeira. E não está escrito em lugar nenhum. Bom, para quem crê na Bíblia como regra de fé e prática. Para quem crê na tradição, aí é outra situação. Problema de quem crê na tradição romana. Mas biblicamente não. Então, alguém vai defender não, se eu morrer, eu vou para o purgatório, o pessoal me ama, vai fazer bastante, como antigamente na Basílica de São Pedro, eles vão, pagar lá as indulgências, vão refrescar o meu fogo lá no purgatório, e dali intermediário eu pulo no céu, A ideia básica do purgatório é isso, você vai ficar ali por um tempo, mas depois você entra no céu. Não existe. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, logo os espíritas não têm um problema, porque aí está escrito o quê? Que não existe reencarnação. Não é por questão de água, é rouquidão mesmo. Não é garganta seca, não. Obrigado. Então, o homem precisa ponderar essas coisas antes de decidir o que vai fazer. Me faz lembrar daquilo que eu falei para vocês no bairro Coringa, em Barra Mansa, onde um senhor, acho que era seu João o nome dele, ele disse para mim que eu estava com 20 e poucos anos, 24, 25 anos, ou 26, não sei, e ele disse assim, ele afirmou. Quando uma pessoa afirma, fica chato a gente falar assim duramente, de forma direta, A gente dá a volta e
Então, normalmente eu respondo perguntando. Ele falou para mim assim, inferno não existe. Lembra que eu já falei isso aqui? Ele disse, inferno é aqui mesmo. Eu falei, beleza. Isso mesmo, você não vê sofrimento e tudo? Então, inferno é aqui mesmo. Eu falei, tá bom. Mas quem está afirmando isso é o senhor? Ele, eu. Então, inferno não existe na sua visão? Ele, isso. Mas quem está afirmando é o senhor? Ele é. Aí eu falei para ele, o senhor tem prova de que o inferno é aqui? Aí ele, não. O senhor não tem prova, mas o senhor está afirmando, a Bíblia diz que tem, o senhor diz que não, mas o senhor não tem prova. Eu tenho prova por causa da inerrância da Bíblia. Agora, o senhor é inerrante? Eu falei, mas eu creio que o inferno é aqui mesmo. Beleza. Vamos fazer assim. Eu creio que o inferno existe, é um lugar de tormento. Quem cai lá não volta. Aí vamos fazer de conta que eu creio que o inferno existe. O senhor crê que ele não existe. Aí a gente morre, os dois, nós morremos. Chegando do outro lado, descobrimos que o inferno não existe. Eu e o senhor, a gente se deu bem. Eu creio que o inferno existia, mas não existiu. Então não vai dar problema para mim nem para o senhor. O senhor não cria mesmo? Eu crio, mas ele não existe. A minha frustração não me leva para lugar nenhum. Para o inferno não, porque ele não existe. Agora, vamos fazer diferente? Eu morro, o senhor também. Chegando lá o inferno, o senhor vai dizer, o inferno existe. O senhor se arrebentou. Ele, eu não tinha pensado isso. Eu falei, é claro que eu pensei. Primeiro porque a Bíblia diz, segundo porque eu vou pagar para ver. Biblicamente, Jesus falou mais do inferno em Mateus do que do céu. Agora, por quê? Porque o inferno é um lugar de sofrimento, gente. Ele existe. Olha como que esse ensino está impregnado em muitos crentes, né? A gente estava com uma média de 140 e poucos pessoas sentadas assistindo. Assim que o senhor falou a respeito dessa da graça irresistível e tudo mais, que o senhor começou a falar a respeito disso, caiu uns 40 ou mais de pessoas que estavam sentadas assistindo. Ou seja, o tanto de gente que está agarrada nisso, acha que está defendendo a palavra, mas não está defendendo homens, né? Ensinos de homens, ensinos que não tem nada a ver com a Bíblia, mas não dá o braço a torcer, porque gosta do fulano. É aquela coisa de defender a bandeira, né? Pois é. Às vezes, amado, a gente tem que decidir. Tem um pastor, amigo meu, que eu falei, rapaz, você parou de atender a agenda e tudo, que ele agora está pastoreando, né? Ele, parei. Era legal, você saía para atender a agenda, para pregar. Ele, Aí eu falei para ele assim, não sei qual foi a conversa, eu falei para ele, quem prega precisa decidir duas coisas. Ou você vai ser profeta verdadeiro, ou você vai ser profissional de púlpito. O profissional de púlpito, ele vem compromissado com a agenda e com a oferta que ele vai receber. Ele tem que fazer o povo vibrar e gostar para que ele volte. Então, amado, é alguém que vem no ministério do Balaão. Ele vem a troco disso aqui. E normalmente ele não tem compromisso com o céu, ele tem compromisso com a profissão dele. Ele é um profissional. Não é que o que ele fala Deus não faz, como eu vi um irmão dizendo, não é que o que ele fala Deus não cumpre. Cumpre. Ele só não vive com aquilo que ele prega. Acabando ali, ele vai para o motel, ele vai beber, ele vai encher o pote, ele vai aprontar, porque ele é profissional. E muitos pastores sabem que esses homens são profissionais, mas são famosos. Defunto também atrai multidão, gente. Ou seja, são os comedores de mel no cadáver. Você vê um famoso quando morre? Vai uma multidão atrás? Então, defunto também atrai multidão. Agora, eu tenho que decidir se eu vou ser profeta na minha prédica ou se eu vou ser profissional. Se eu fosse profissional, eu estava preocupado de não perder plateia. Agora, Jesus é Deus e perdeu plateia em João 6. Por que eu vou ter medo de perder? Quase que ele perde os discípulos, vocês não querem ir também não? Quase que Jesus fica sozinho. Só que tem uma coisa, Jesus não precisa de você, eu preciso. Nós precisamos dele, ele não precisa de nós.
Jesus não precisa de você não. Você acha mesmo que Ele está esmolando a sua fidelidade? Você acha mesmo que Jesus está dizendo, por favor, não me abandona não? Ele não precisa de você, porque se Ele precisasse, Ele não é todo poderoso. Sim, você que precisa dele, eu preciso dele, nós precisamos dele, Ele não precisa de nós. Então, mas se ninguém quiser me ouvir na live, o que eu posso fazer? Eu vou mudar, vou falar o que as pessoas querem ouvir, eu não vou falar o que a Bíblia diz não. Difícil, tá, irmãos? Eu tenho que prestar contas para o Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Não é para você que eu vou prestar contas. Eu preciso ter um compromisso com o céu, não com o meu bolso. Bem que eu preciso de dinheiro, preciso sobreviver, é verdade. Mas eu preciso muito mais do dono do ouro e da prata, que é Deus. Para a gente encerrar, item de número 6. Tudo o que acontece na terra é responsabilidade do homem. Cabe a ele manter contato constante com o dono da terra. Tudo o que acontece na terra é responsabilidade do homem, como administrador, como mordomo, e cabe a ele manter contato com o dono. Qual é a chamada telefônica do dono, do mordomo, para falar com o dono? Constante contato, conversar com ele. Alguém, Oswaldo Nascimento cantava, 00, telefone do céu, para o Senhor, quero contar minhas angústias e os dilemas da vida, para o Senhor, quero falar. Diz que uma vez, 2 ou 3, se não atender, telefone outra vez. Ele estava falando do joelho. 00, 2 joelhos no chão. 00, telefone do céu. 2 joelhos. O que ele estava dizendo? Quando o homem está administrando, irmãos, você não pode esquecer de uma coisa: você precisa conversar com o dono. Conversar com o dono, porque você está administrando. Deu errado isso aqui, Senhor, não estou entendendo aqui, esse negócio aqui está pegando para o meu lado, me ajuda aí, me orienta, usa alguém, manda um socorro. Então, cabe a ele manter contato, orando, e não se apartar do manual administrativo que é a Bíblia. Você precisa se comparar. Peraí, o que eu estou fazendo é bíblico? Meu modo de pensar é bíblico? Lembra que eu falei anteriormente? Que eu estava com raiva dos meninos que estavam botando filme sujo na maior altura lá, e música suja até tarde da noite? Eu estava com raiva. Claro, quem é que não fica zangado? Só que na hora que eu fui orar, eu não podia orar dizendo, Senhor, queima a caixa de som, Senhor. Não, aí eu estou usando caminho estranho. Lembra? Jesus, quando falou para os Boanerges, o Tiago e o João, ele disse, Senhor, o que é que a gente peça para descer fogo do céu e consumir os samaritanos? Jesus disse, vocês não sabem que espírito vocês são. Filho do homem veio destruir, veio dar vida. Então, esquece esse negócio. Eu não posso orar como vingança, mas eu posso orar entregando aquelas pessoas nas mãos de Deus, para que o Senhor faça o melhor. Esse melhor, problema de Deus com a pessoa. Se Deus vai levar, vai transformar, vai salvar, eu botei nas mãos dele. Não aquela oração de feiticeiro, Senhor, estou entregando na tua mão, viu? Vê o que o Senhor vai fazer, hein? Tipo, não deixa ele bem não, aí não, Não, eu estou orando e entregando na mão de Deus. Para aquele que ia guiar o povo de Israel depois de Moisés, no caso Josué, capítulo 1, diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, não larga o manual não. Eu admiro, irmãos, crentes que falam coisas, e eu pergunto,
Mas isso é bíblico? Ah, irmãos, a pessoa fica muito desconcertada. Você precisa ver a inquietação que a pessoa fica na hora. Tem uns que tem a cara de pode falar, vem você com Bíblia. Mas a sua vida é guiada pelo quê? Murmura, reclama da vida. Você está reclamando de quê? Não estou reclamando não, estou comentando. Murmuração agora é comentário? Comentário é bem diferente de reclamação. Na reclamação, eu estou frustrado que a coisa não está acontecendo do jeito que eu queria. Na exposição, eu estou falando do fato, mas eu não estou tomando partido. Eu estou dizendo, rapaz, você soube? Fulano se desviou, fulano caiu, né? Que coisa tremenda. Vamos orar por ele, né? Misericórdia. Não... Agora, o que é você estar falando mal, no caso? Fulano caiu, mas também nunca me enganou. Aquela fulano nunca não valia nada. Peraí, agora você está julgando a pessoa, falando coisa que não deveria. Uma coisa é você comentar o fato, com tristeza. Outra coisa é você julgar. Sem prova, sem uma base. Você não sabe o que se passou naquele coração. Você pode julgar a atitude. A atitude da pessoa foi deplorável. O que a pessoa fez errado. Não há problema. Por que fez? Bom, aí já não é problema nosso. Já é problema de Deus. Há pessoas que elas erram, mas elas não gostam que você fale do erro delas. Então por que errou? Essa coisa iria vir a público. Por que errou então? Mas não gosto que fale. Meu irmão, se já veio em público, agora vamos resolver. Quantas pessoas chegam para falar conosco, já fizeram a besteira, já erraram. Eu errei, não sei o que. Eu falei, tá bom, agora segura a lágrima aí, você já errou, vamos lá. Vamos trabalhar para resolver o problema. Na obra, na construção, tinha um engenheiro que quando tinha um problema, ao invés dele chegar e falar, rapaz, essa coluna não era aí não. Olha, da próxima vez você faz assim, tá bom. Bom, solução. Você vai ter que cortar ela ali, vai fazer uns furos ali, vai mudar ela de lugar porque ela estava errada. Beleza? Depois eu volto aí para ver se está certinho antes de você concretar. Um exemplo. Esse é o que resolve, certo? Esse rapaz que eu estou falando, não. Dele é o contrário. Ele chega, vê que está errado e fica ali. Viu agora o que você fez? Agora vamos fazer o quê? Diz para mim o que nós vamos fazer. Porque você errou. Porque não sei o quê. E fica falando, Eu falei, fulano, aonde você vai com essa conversa? O erro já aconteceu. A gente não tem que regar o erro, a gente tem que resolver. Como é que a gente faz? Ao invés dele ajudar, ele pegar, virar as costas e ir embora. Tinha que resolver. Mas errar, eu já sei que eu errei. Eu estou precisando agora que você me oriente para resolver. Não vou cometer o mesmo erro de novo, eu aprendi, né? Eu não reclamo da pessoa pontuar o meu erro. Eu reclamo da pessoa ficar endossando aquilo, repetindo. Eu falo, meu filho, mas isso não vai resolver o problema de nenhum dos dois. Vai estressar os dois. Os dois vão se desentender. Vamos resolver. O que a gente faz? Acho que ele aprendeu, porque teve um dia que eu nem dormi direito. Cometi uma gafe lá, umas medidas que eu errei. Falei, meu Deus, eu errei. Me distraí. Cheguei cedo lá e procurando ele. Fulano, chega aí. Ele disse, não, a gente resolve. Aí foi diferente. Ele chegou lá, olhou e falou, cara, olha, fala o que você quiser. Pode falar, errei. Aceita a correção. Ele, não, cara, acontecer já aconteceu. Acho que ele aprendeu. Faz assim, vamos botar isso aqui assim, resolve isso aí, tá, beleza? Beleza. Ou seja, mas eu aceitei ser corrigido. Expus o meu erro. E ao invés de ficar, você errou, vamos resolver. Então, quando uma pessoa chega para mim com um problema, eu vou tentar resolver. Ruim quando aquela pessoa vem, e ela vem com o problema, e ela já tem uma solução na cabeça dela. Aí você não consegue ajudar, porque a pessoa já chega com a solução e que não resolveu. Se você está com o problema e trouxe para mim, é porque você não resolveu. Se você não resolveu, você tem que me ouvir. E se você veio em mim, é porque você confia no que eu vou te falar, certo? Mas eu falo A, você fala B, eu não posso te ajudar. Porque você veio pedir ajuda, a mesma coisa, alguém que vai orar e diz para Deus o que ele tem que fazer. Aí Deus fala, se você já sabe, está vindo pedir ajuda para quê? Resolve você. Então o correto é que eu entenda que eu não sou o dono,
eu sou administrador. É muito difícil para nós deixarmos esse negócio, né, que a gente tem muito essa coisa de sermos donos. A mãe que não dorme à noite porque o filho está na rua. É normal se preocupar? É. Eu me lembro, mãe é tudo igual, né? Eu me lembro que meu filho, gente, tomou uma decisão precipitada. Pior, ele ligou para um pastor amigo meu, quer dizer, praticamente é como se ele dissesse, não se mete na minha vida. Eu estava do lado dele, como pastor dele, como pai. Ele ligou para um pastor amigo meu, que é homem de Deus, para resolver o problema dele e me descartou. Pegou um ônibus para fazer baldeação, foi para uma cidade para dali ir para outra. Eu já sabia que ele não ia conseguir ônibus para outra cidade, que era longe. E ele saiu igual doido, sem perguntar nada, me jogou de lado. Eu falei, bom, ele fez a escolha dele, agora está tudo na mão dele, eu vou dormir em paz, tranquilo. Chegou na cidade perto, não tinha ônibus, teve que dormir na rodoviária, né? A minha esposa nem dormindo direito. Não, na ida. Aí a minha esposa assim, coitado dele, ele está lá na rodoviária sozinho, é um perigo. Eu falei, problema dele, eu vou dormir. Não, mas pode acontecer alguma coisa com ele. Eu falei, pode mesmo, mas vai ser só problema dele. Eu amo meu filho, mas se ele fizer uma escolha errada e for rebelde, o problema é só dele, não é meu. Eu vou me matar por causa disso? Eu avisei, eu fui dormir tranquilo, e ele se estourou todo. Dormiu lá na rodoviária. Dormiu não, né? Ficou acordado, né? Porque lá fica deserto, não é igual São Paulo. Fica deserto, essa rodoviária. O erro dele eu não amo meu filho, mas tomou a decisão errada. O que eu posso fazer? Nada, por mais que eu queira. Agora, tu acha mesmo que eu ia pegar um carro, eu vou lá pegar meu filho para sustentar o erro dele? Da próxima vez ele vai errar contando que eu vou ser o para-raio dele ou fusível. Eu não vou, não. Conheci uma irmã que o filho estava na biqueira, dizia que estava jurado de morte para a mãe dar dinheiro para ele. Quando eu descobri, a casa caiu. Tu fica dando dinheiro sagrado do dízimo para esse sem vergonha gastar onde não é para gastar, usando porcaria? Falando na cara dele, ele ficava verde, ficava azul, ficava amarelo, na cara. Falei, deixa ele apodrecer lá se levarem ele, se a lei botar a mão nele. Graças a Deus que ele hoje é um homem direito. Mas na época, eu acho que eu fiz o papel do pai dele, tanto que ele me chama de pai. Fiz o papel de pai dele, mas eu falei não que eu não gostasse dele. Claro que gosto. Agora, o que ele faz de errado? Não, aí não, errou, meu irmão. Onde o galo canta, almoça e janta, filho. Não. Filho meu, vou para o baile. Estava afastado do evangelho. 10 da noite, começa a festinha. Já sabe, né? De madrugada não entra na minha casa, não entra bêbado, não vai. É lei. Por quê? Sei lá com quem você vem? Não vai pegar a chave, não vai entrar. O galão de canto, almoça e janta. Quando o dia amanhecer, se tiver bêbado, não entra, vai ficar na rua. Você vai debaixo do meu teto? Fica na rua. Aí vai a mamãe pedindo comida? Não. Uma irmã muito usada por Deus. A neta ia para o baile, passava a noite na bagunça. De manhã cedo, toda fedendo bebida, toda suja. A avó pagava o Uber para ela vir. Ela ia para a cama toda suja, sem tomar banho. E a avó, mulher de oração, levar comidinha para ela meio-dia. Ela ainda xingava a avó. Falei, eu não tenho uma neta assim. Não que eu estou aqui dizendo que não, filhos e netos podem cometer falhas. Agora, chegou, primeiro, não vai ter dinheiro de Uber, vem a pé. Mandei você ir para baile. Você não é adulta para ir para o baile? Seja adulto também para arrumar um emprego e pagar as suas bagunças. Do meu bolso não sai um centavo. Chegou sujo e fedendo. Na cama não, vai tomar banho. Não, ou então vai para a rua. Debaixo da cama vai ficar fedendo lá. Vai tomar banho. Almoço. Tu acha que eu vou levar lá na cama para sustentar o erro? Tem mãe crente, amado, que paga até cigarro para o filho.
Ah, senão ele vai para não sei para onde. Foi que vá. O problema é só dele. Desde quando, amado, você quer ser Deus, é? Se Deus que é Deus não te impede de colher o mal que você planta, por que você quer proteger o teu filho do erro dele? Você está querendo ser melhor que Deus. E para encerrar, irmãos, já que eu entrei nisso aqui, Deus falou para Eli, o sacerdote. Sabe o que Deus falou? Eu disse que ia perpetuar o teu ministério, mas agora, longe de mim fazer tal coisa. Sabe por quê? Você ama mais os seus filhos do que a mim. É mole, amado. Olha o que Deus fala. Aí vão dizer que eu sou duro, meus filhos me amam, eu acho, né? Porque vive tudo perto de mim. Se não me amasse, não estava comigo. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa, irmão. Pé de galinha não mata pinto. Se você não corrigir seu filho, sabe? Galinha pisa em cima dos pintinhos assim, em cima e não mata nenhum. Presta atenção. Deus que é Deus nos corrige. Por que você não vai corrigir seus filhos? Esse bichinho pequenininho vai crescer, filho. Cuidado para você não criar um monstro. Você fica alimentando o mal, depois você vai querer corrigir, não dá. Criou uma cobra, vai se enrolar e vai te destruir. O filho pode ser, irmão, um Mike Tyson da vida. E a mãe pode ser desse tamaninho. Mas quando ela falar com ele, tem que baixar a cabeça e chorar. Pegar um chinelo na mão e não, mamãe, não me bate não. Bichão desse tamanho. Respeito. A minha mãe falou. Dizem, ontem eu ouvi falar do Tim Maia, que já faleceu, e ele ia no programa do Jô, mas disseram que ele era muito furão, ele atrasava, às vezes ele não ia no show, dava trabalho, você sabe que a vida dele é meio estranha, enfim. Aí o Jô Soares perguntou para ele assim, ô Tim Maia, olha só, por que no meu programa você vem e nunca atrasa? E todas as vezes que eu convido você vem? Sabe, um homem daquele tamanho, quem conhece o Tim Maia? Sabe o que ele falou? É porque minha mãe gosta muito do seu programa. Em respeito à mãe dele, ele não faltava e ele não chegava atrasado. Entendeu? Respeito à mãe dele, o cara desse tamanho, grandão. Quem conheceu o Tim Maia sabe o que eu estou falando. Respeito à mãe dele. É isso, amado. Em respeito a Deus, vê se você administra bem, cuida bem da sua vida. Certo? Agora aprenda a ser um administrador seguindo o manual. Eu amo pessoas que disseram que me ama desejando o mal. Não estou desejando mal não, você escolheu o mal. Amar eu amo. Escolheu errado? Aguenta as consequências. Nossa, você me expôs, você falou, eu falei, coisas piores virão. Sabe por quê? Justiça. Agora, se arrependeu, opa, aí entra o amor. Não se arrependeu, espada da justiça. Se arrependeu, os braços do amor. Amém? Seja um bom administrador. Corrija o menino. Corrija o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. De pé, querido. Claro, amado. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Para que se prolongue os teus dias. Não conheço nenhum filho rebelde que se dá bem na vida, não é? Vai ser infeliz, vai se autodestruir. À noite, estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Domingo à noite, né, irmão Janete? Pai eterno, em nome santo de Jesus, queremos te agradecer a vitória de estarmos na tua casa. E queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, uma vez mais. Despede-nos em paz, dá-nos a tua proteção, uma tarde de domingo abençoada diante de ti. Que as respostas que esperamos de ti venham de encontro às nossas necessidades. Por favor, ajuda-nos e nos abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.